Bom dia, irmãos, líderes, que Deus dê a vocês um dia abençoado e abençoador, bem como também no seu exercício de líder diante do teu PGM, que Deus os abençoe nesta semana, ok? Nós vamos fazer a reflexão sobre o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao verso 10, texto usado para o nosso sermão de domingo à noite, cujo tema foi Forjando a Nossa Identidade Cristã. Okay? A proposta de que Pedro ele vem suscitando a ideia de que nós precisamos ser santo, como santo é o nosso Deus, e nós só vamos chegar a essa condição na medida que nós realizemos algumas atitudes, né, descrita aí no capítulo 2, de verso 1 ao verso 10, ok? Então, para que possamos definir a nossa identidade cristã, segundo Pedro, nós precisamos vivenciar a metáfora que ele usa do bebê recém-nascido, né? Porque ele vai falar assim que a nossa vida, nós nascemos e nós crescemos, né? Tudo que nasce, cresce. E todo bebê recém-nascido, ele precisa do leite espiritual e do leite genuíno para que ele possa crescer. Uma ideia bem clara de Pedro com relação a isso é essa ideia de que a gente tem, na medida que nasce, passa pelas nossas fases, e dentre essas fases nós vamos crescendo à medida que vamos nos alimentando com aquilo que é correto, com aquilo que é chamado por ele o verdadeiro leite, o leite genuíno, ok? E este leite genuíno necessariamente é a palavra de Deus para nós. Palavra de Deus que vai nos fortalecendo cada dia mais, que vai nos satisfazendo as nossas necessidades espirituais de conhecer mais a Deus e de ter mais de Deus em nossas vidas. E ele diz uma coisa: nós devemos desejar de coração. Não é apenas, eu tenho que estudar. Não, eu tenho que desejar isso no meu coração, eu tenho que querer isso. Não é uma obrigação, né? Não é a busca do ideal. Na verdade, é uma necessidade. Ele coloca isso como necessidade. Se alimentar-se constante do leite genuíno é uma necessidade que nós devemos ansiar o tempo todo e desejar o tempo todo, né? Esse desejo pela palavra de Deus. E no primeiro versículo, se você olhar no versículo 1, ele vai dizer assim, as implicações deste alimentar-se do leite puro, que vai nos levar a nos livrar de toda maldade, de todo engano, da hipocrisia, da inveja, de toda espécie de maledicência. Ora, à medida que nós vamos crescendo e nós vamos atingindo uma maturidade cristã, esses comportamentos, eles vão sendo eliminados da nossa vida, eles vão sendo arrancados da nossa vã maneira de viver, e nós vamos agregando outros comportamentos que estejam de acordo com a nossa maturidade cristã a ser atingida. Então, o primeiro passo para definirmos a nossa vida com Cristo, a nossa identidade com Cristo, é estarmos engajados nesse crescimento espiritual, cuja metáfora usada por Paulo é o bebê recém-nascido, né? Bom, aí o texto vai nos conduzir e trabalhar para nós aqui uma outra metáfora, porque ele vai usar aqui a metáfora do templo para dizer qual é o fundamento o verdadeiro fundamento da nossa vida espiritual, né? Aí ele vai usar pelo menos 3 textos para indicar Jesus Cristo como fundamento para a nossa vida espiritual, como fundamento para a nossa igreja como um todo, né? Ele vai usar ele vai fazer uma releitura dos textos de Isaías e de Salmos, né? Quando ele vai dizer assim: eis que põe uma pedra angular e escolhida e preciosa, aquele que nela confia jamais será envergonhado. Ele está
trabalhando uma declaração de Isaías, que naquela oportunidade trata sobre o pecado. Então ele está dizendo, olha, o fundamento espiritual para a nossa vida, com relação à nossa vida de santidade contra o pecado, é a própria pessoa de Jesus Cristo. Né? Em Isaías, o texto diz que Jesus foi rejeitado, mas a intenção de Pedro é de que nós entendamos e acolhemos para o nosso contexto de vida Jesus como fundamento da minha vida. Fundamento da minha vida espiritual. Essa é a ideia. Bom, ele cita também Salmos capítulo 118, 22, quando ele fala que a pedra dos construtores rejeitou e tornou a ser rejeitada, tornou a ser a pedra angular. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, a pedra que os construtores do templo rejeitaram, ela veio ser a pedra angular da igreja de Jesus Cristo, né? Ou seja, aquilo que foi rejeitado por eles, porque ele traz a ideia no contexto de Salmo que o próprio Deus, ele deu vitórias ao povo de Israel. Mas na hora de Israel assumir Deus como fundamento supremo das suas vidas, eles rejeitaram a ideia do Messias que viria e aderiram à lei, né? E nesse sentido, Jesus ele se tornou a pedra angular, ou seja, a pedra de juízo para o povo de Israel. No versículo, no último versículo aí, versículo 8, ele faz a citação de Isaías capítulo 8, verso 14, que ele diz assim, os dois reinos de Israel, ele será um santuário, mas também será uma pedra, uma rocha que faz cair. Isaías aqui trata de um Deus que agirá como juiz, ou seja, né? Um Deus que vem, se coloca à disposição na pessoa do Messias, mas esse Messias é rejeitado, então Deus vai tratar este povo como um juiz, né? Como um juiz. A ideia de colocar Jesus como fundamento da nossa vida é de que primeiro a gente tem em Cristo a solução para os nossos pecados. E que em Cristo também nós vamos viver debaixo da sua tutela, não mais condenado, mas necessariamente livre de toda a condenação. Então essa é a ideia de você poder trazer Jesus como fundamento da sua vida. E aí Pedro, ele usando todo o desenvolvimento, ele falou, olha, primeiro você cresça espiritualmente, depois você coloque Jesus como fundamento básico da sua vida, o fundamento maior da sua vida nesta existência. Em terceiro lugar, você viva como pedra viva, né? Porque ele usa aqui a metáfora de uma casa espiritual a ser construída por pedras vivas, e essas pedras vivas sou eu e você, né? Deus ele nos dá esse privilégio de podermos participar nesse projeto redentivo, na edificação da igreja, que vai ser o referencial do reino de Deus sobre esta existência. Essa igreja é construída por pedras vivas, eu e você, lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro, e que agora temos uma função especial dentro da nossa igreja, para fazer com que o nosso Deus seja glorificado. Ok? Pedras vivas. Essa é a ideia. E, por fim, ele fala assim, olha, se você está em crescimento espiritual, se Jesus é o fundamento da sua vida espiritual, se você é instrumento de Deus na construção de uma casa espiritual, então vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa identidade, irmãos. É aqui que Pedro ele nos ajuda a chegar à consciência
para onde o Senhor nos chamou e para que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou, queridos, Ele nos escolheu desde a fundação do mundo, lá atrás, antes da fundação do mundo, para que nós viemos ser sacerdotes reais. Ou seja, eu sou sacerdote rei, eu sou sacerdote da minha própria vida. Eu não preciso de ninguém mais para me levar a Jesus. Eu próprio posso conduzir minha vida a Jesus. Sou eu que tenho que entrar no Santo dos Santos. Eu sou nação santa porque eu trago sobre mim o mesmo caráter de santidade do meu Deus. Eu sou povo exclusivo porque eu fui comprado pelo sangue de Jesus para Ele, para anunciar as grandezas da sua glória. Para isso, irmãos. Essa é a nossa identidade, né? Em Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, se você dentro da sua liderança, você trabalha isso com o seu grupo nessa semana, né? Forjando aí a sua identidade espiritual em Cristo Jesus, estando aí envolvido num crescimento espiritual, tendo Jesus como fundamento da sua vida espiritual, sendo pedra viva na construção de uma igreja espiritual e definindo a sua identidade em Cristo Jesus como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E que Deus te abençoe e dê um PGM extremamente abençoado em nome de Jesus.